O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje, como eu disse, São Maximiliano Maria Kolbe, que nasceu na Polónia e consagrou-se a Deus nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, entrou na Ordem dos Frades Menores Conventuais Franciscanos, foi ordenado sacerdote em Roma em 1918, um grande devoto a Nossa Senhora, Mãe de Deus. Fundou uma piedosa associação com o nome de Milícia de Maria Imaculada, que se propagou rapidamente noutras regiões. Foi missionário no Japão, empenhou-se generosamente na dilatação da fé cristã, com auxílio e proteção da Virgem Maria. Ele foi preso por Hitler por causa do jornal que tinha. Portanto, ele tinha um jornal dedicado a Maria, acolhia a judeus, acolhia todos aqueles que eram perseguidos por Hitler, e portanto foi por isso que ele foi preso. Portanto, quando esteve no Japão, regressou à Polónia e teve que suportar graves tormentos no campo de Auschwitz, onde veio a morrer, mas ele foi preso em mais 2 campos de concentração. Mas foi em Auschwitz, aquele grande campo de concentração terrível, próximo de Cracóvia, capital da Polónia, que foi martirizado. No campo de concentração, houve um ou 2 prisioneiros que conseguiram fugir, e portanto os guardas do Hitler obrigaram a substituir aqueles 2 que fugiram por um grupo de, penso que 12 ou 14 irmãos, e ao lado do Santo Maximiliano Maria Kolbe estava um homem que tinha 7 filhos e gritou: ai de mim que nunca mais vou ver os meus filhos. E portanto Maximiliano Kolbe ofereceu-se para substituir aquele homem. E quando foi declarado santo, já foi declarado santo, pronto, isto aconteceu tudo, morreu no dia 14 de agosto de 1941. A minha mãe era de 35 e portanto não é assim há tanto tempo ou há tão pouco tempo. Em 1941, e portanto o processo de beatificação foi andando, e já foi João Paulo II em 79 ou 80 que o declarou santo, porque o Papa João Paulo II chegou a Roma em 1978, e portanto eu agora não sei bem quando é que foi a beatificação, a declaração de santo de Maximiliano Kolbe, e este senhor que ele tinha liberto estava presente no altar com os seus filhos. E portanto
Ele acolhia refugiados, feridos. Nós também, na Segunda Guerra Mundial, tivemos um papel extraordinário. O nosso cônsul de Bordeaux, que correu muitos riscos, mas ao passar documentos para entrar em Portugal, que estava em França, e os judeus entravam em França, e de França muitos deles vieram aqui para a América. Neste processo, os Açores e a Madeira tiveram um papel extraordinário de apoio, dar comida, de acolher muita gente, e o que era muito perigoso na altura, portanto, apoiar. E nós temos que realçar, e o cônsul de Bordeaux é um dos que correu riscos, foi perseguido no final da sua carreira por salvar muitos judeus. Mas nós damos graças a Deus por isso. O padre Maximiliano Kolbe, Maria Kolbe, hoje santo, portanto, acolhia refugiados, feridos, fracos, famintos, desanimados, cristãos e judeus, a quem oferece tudo aquilo que podia ter. Consta que na Segunda Guerra Mundial nós vivemos num tempo de muita mentira, os meios de comunicação dizem muitas mentiras, mas há uns tempos Portugal tem um colégio em Roma, um colégio onde alguns padres vão estudar, e também pelo colégio de Roma muitos judeus se salvaram, foram escondidos, etc. Portanto, são páginas. A igreja às vezes não está de acordo com as políticas e sofre por isso. E umas vezes é bem sucedida, outras vezes mal sucedida. Mas são papéis extraordinários que nós nos devemos orgulhar. Há pouca gente que saiba, mas o Hitler deu a ordem, porque ele não pedia, ao Salazar, para tirar aquela areia que está na Foz do Porto, na Foz do Douro, que era para os submarinos entrarem pelo Douro, irem para o centro da cidade, e o Salazar nunca cumpriu essa ordem. Se tivesse cumprido essa ordem, então nós teríamos entrado na Segunda Guerra Mundial e tinha sido uma catástrofe. O nosso Salazar nunca obedeceu ao Hitler, nunca tirou, ainda lá está a areia. Nós no Porto, na Foz do Porto, poderemos vê-la lá, ainda lá está, e que é uma honra estar lá. Eu, quando vou ao Porto, olho sempre para aquela areia, porque é a continuação da praia, e que bloqueia a entrada na Foz do Douro. Em Lisboa é mais fácil entrar, porque é mais larga a entrada no Tejo. No dia 19 de setembro, a polícia nazista deportou um pequeno grupo de frades para o campo de concentração na Alemanha, onde o padre Maximiliano encorajou os irmãos a transformar a prisão numa missão de testemunho. Todos puderam regressar livres à Polónia, que na altura havia ali uma confusão entre a Polónia e a Alemanha. A 17 de fevereiro de 1941, o padre Maximiliano foi encarcerado na prisão, onde sofreu as primeiras torturas dos guardas nazistas, e em 28 de maio foi transferido para o infame campo de concentração de Auschwitz. A presença de Kolbe no meio da prisão foi um ânimo. Ele foi dos últimos a morrer. Tiveram que aplicar a eutanásia. É por isso que na Alemanha não há eutanásia. A Alemanha não aceita a eutanásia por causa dessas poucas vergonhas que eles fizeram. Eles injetaram um produto, porque o Maximilian Kolbe foi o último, penso que o último a morrer, e foi já com a intervenção dos nazistas. E é por isso que nós temos que sublinhar: a Alemanha não aceita
a eutanásia, por esta confusão toda aí pelo mundo, e muita gente a dizer que é a liberdade de escolha, e nós temos que olhar para aquilo que foi. O padre, o ex-santo Maximiliano, foi vítima da eutanásia do Hitler, mas graças a Deus na Alemanha, pelo menos por enquanto, estão livres desta praga. Aqui foi aprovado em 2016 e está a haver para aí uns casos que abramos os olhos. Estão a haver uns casos que é preciso abrir os olhos, sobretudo nós famílias que vimos do sul da Europa, em que a família tem tanta importância, e há algumas famílias que se desnortearam, e nós conhecemos, nós sabemos quem são essas famílias, e sabemos a história, pais que sofreram tanto por causa da vida dos seus filhos, a educação, que foi-lhes. E depois, no fim da vida, essa gente opta assim, por caridade, por amor, dizem eles. Eu faço um apelo a nós, imigrantes, abramos os olhos e vejamos. E quais são as famílias? Porque nós conhecemos isso tudo. E toda a gente conhece. E sempre a liberdade. Sempre o grande dom da liberdade. Histórias que nos assustam nos últimos tempos. Eu, como sacerdote, vivo assustado nos últimos tempos. Graças a Deus, nós temos famílias e filhos muito bons. Não são poucas as famílias em que os filhos nos desonram, mas há uns casos já por aí. Já há uns casos por aí que desonram. O que importa? Mais ou menos um mês. Mais uns dias ou menos uns dias, porque no fundo é isso, não é mais que isso. Mas claro que há essa ideologia por aí, é preciso procurar adeptos, e alguns vão atrás, e até concordam. Nós sabemos até da nossa comunidade portuguesa, que nos vamos conhecendo, apesar de nos termos afastado muito, mas vamos nos conhecendo, sabemos bem quem é capaz de fazer isso, e os primeiros casos, que na nossa comunidade já há quase uma mão cheia, são exemplares e vergonhosos. Não é para todos os irmãos, mas é às vezes um ou uma que faz isto. Mas lembremos-nos do que a Alemanha fez no tempo do Hitler. Lembremos-nos disso. Em Portugal continuam tão bem empenhados, mas o que nos importa é o testemunho de Maximilian Kolbe, que ajudou todos a morrer, os seus companheiros, morrer de forma natural. Ele apoiou-os, conseguiu estar junto deles até ao fim, e depois, então, talvez por ser mais robusto ou ter a graça de Deus, foi intervencionado, porque o seu sofrimento também já estava a ser grande, e veio sempre a compaixão, como agora no nosso tempo, também a compaixão, gente muito boa que apressa a morte por amor, por compaixão, dizem isso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado